Fala meninada, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Olha, o isolamento social está aí, foi decretado. Então, consequentemente, nós temos que, com alegria, com motivação, com raça, com vontade, seguir em frente. Manter a nossa rotina de estudo, manter a nossa rotina de trabalho, utilizar tudo que tiver ao nosso alcance para produzir e render o máximo possível. O máximo possível, um dia de cada vez, seguindo em frente. Eu espero que você esteja pegando essas videoaulas que nós estamos mandando e colocando elas no seu caderno. Pegando todos os tópicos, escrevendo no seu caderno, fazendo aquele resumo, aquele esquema que a gente costuma colocar no quadro. Cuidado, não estude matéria de humanas, história, geografia, filosofia deitado. Estude raciocínio, faça o esquema, coloca no seu caderno, para que você tenha uma sequência de pensamento no seu caderno e renda o máximo possível. O máximo possível. Nessa videoaula, lembre-se, nós estamos no período colonial. A videoaula anterior, nós vimos a descoberta do ouro. Dentro desse período colonial, outro tópico extremamente importante são os movimentos nativistas. Podem ser conhecidos como movimentos nativistas ou revoltas nativistas. Você vai colocar no seu caderno movimentos nativistas. Na linha de baixo, características. Aí você vai abrir aquela chave que a gente costuma colocar no quadro. Eu quero que você faça do mesmo jeito no caderno. Eu vou olhar na hora que a gente voltar para as aulas presenciais, para ver o jeito que ficou, para ver se você organizou o seu conteúdo da melhor maneira possível. É a chance da sua independência, de você acreditar mais em você. Característica dos movimentos nativistas. Você coloca assim, eram locais. Característica, eram locais, não tendo, portanto, influência em toda a colônia. Então, os movimentos nativistas são locais, não tendo, portanto, influência em toda a colônia. Outro tópico importante, lutavam contra a exploração metropolitana. Então, perceba, lutavam contra a exploração metropolitana. Perceba, aquele que vive aqui na colônia não quer se submeter aos interesses da metrópole, se sente explorado. Desejava melhorar o lugar onde cada movimento nativista ocorreu. O lugar. E qual que é a principal característica desses movimentos nativistas? Principal característica, não eram separatistas. Os movimentos nativistas não eram separatistas. Então lembre-se, tem que estar organizado no seu caderno. Exemplo. O primeiro exemplo que você vai destacar é a revolta em Vila Rica ou a revolta de Felipe dos Santos. Revolta em Vila Rica ou revolta de Felipe dos Santos. Quem é o líder? Felipe dos Santos. Localização: Vila Rica. Objetivo: desejavam acabar com a casa de fundição. Ela deveria ser fechada, extinta. Eles desejavam a extinção da casa de fundição. Logicamente, esse movimento foi sufocado. Seus líderes presos. O movimento sufocado, seus líderes presos, enforcados e esquartejados. O movimento não deu certo. Não deu certo. Mas passa para a história. Outro movimento que vai estar no seu caderno, que você vai destacar, é a chamada Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. Aí você vai colocar na outra linha, paulistas versus emboabas. Paulistas versus emboabas. Os paulistas foram responsáveis pela descoberta das minas de ouro naquela região de Vila Rica, Minas Gerais. Eles são liderados por Manuel de Borba Gato. Manuel de Borba Gato. Já os emboabas são forasteiros de várias regiões do Brasil e também vindos de Portugal. Com a notícia do ouro, eles vão se deslocar de várias regiões do Brasil, também de Portugal, para a região das Minas. Liderados por Manuel Nunes Viana. Os emboabas ganharam a guerra.
grande parte dos paulistas vão ter que sair daquela região de Minas Gerais e buscar ouro, adentrando ao território brasileiro. Então a Guerra dos Emboabas provoca uma interiorização do território brasileiro, a busca pelo ouro em outras regiões. Consequências. Em 1719 ocorre a descoberta de ouro em Cuiabá, Mato Grosso. Em 1725 ocorre a descoberta do ouro em Goiás. Então eu vou ter ouro em Minas, eu tenho ouro em Cuiabá, Mato Grosso, e ouro em Goiás. As 3 maiores vilas produtoras de ouro no Brasil, no século XVIII, as 3 maiores vilas produtoras: Vila Rica, Minas Gerais; Vila Bela, Mato Grosso; e Vila Boa, Goiás. Então entenda. Eu tenho ouro não somente em Minas, mas também no Mato Grosso e em Goiás. Outro movimento importante, outro movimento nativista que tem que estar no seu caderno. Escreva: a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, entre parênteses coloca aí, comerciantes. Era uma forma pejorativa dos senhores engenhos tratarem os comerciantes. E essa guerra se deu entre, coloca na linha de baixo, Olinda versus Recife. Olinda versus Recife. Lembrando, dentro daquele esquema que a gente gosta de trabalhar para o seu caderno ficar organizado, Olinda já possuía a categoria de vila, sendo administrada pelos senhores de engenho. Então já possuía uma Câmara Municipal. Recife era administrada pelos comerciantes. Lembrando que agora a maior quantidade de escravos, ao invés de ir para os engenhos, iam para a região das minas. Lembrando que os comerciantes ganharam força com a atividade comercial, abastecendo no que fosse possível a região das minas. Então, os senhores de engenho enfraquecem, precisa pegar dinheiro emprestado com os comerciantes. E esse, se sentindo mais fortalecido, desejava que Recife fosse elevado à categoria de vila, ou seja, tivesse a sua própria Câmara Municipal. Ocorre o conflito, e Recife vai ser elevado à condição de vila. Lembrando que hoje Recife é muito maior do que Olinda. É a segunda maior cidade do Nordeste, só perde para Salvador. E é mais um movimento nativista que você tem que ter no seu caderno. É importante que você tenha. Outro movimento nativista que você tem que colocar aí, destacar. Você vai colocar assim, ó, a revolta dos irmãos Beckmans. A revolta dos irmãos Beckmans. Localização, na linha de baixo. Maranhão. Localização, Maranhão. Objetivo: desejavam a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. Desejavam a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia tinha obrigações, então coloca na linha de baixo, obrigações, abre uma chave. Abre uma chavezinha aí, de 5 linhas. Essa companhia deveria oferecer 500 escravos anuais para a região do Maranhão. Lembre-se que naquela época a mão de obra era escrava e a companhia deveria oferecer 500 escravos anuais para aquela região. A companhia era responsável por importar de Portugal
produtos manufaturados. E deveria vender por um preço adequado. Só que geralmente quando eles tinham monopólio, eles colocavam o preço do produto lá em cima. A companhia deveria comprar toda a produção daquela região do Maranhão. Então ela vende e ela compra. Só que geralmente ela vendia caro e comprava barato. E não cumpria com aquilo que era determinado. Então necessariamente pediram a extinção da companhia. E o outro tópico, outra reivindicação importante. Eles queriam a liberdade, a expulsão dos jesuítas para ter a liberdade de escravizar os índios. Os irmãos foram presos, enforcados e esquartejados. Presos, enforcados e esquartejados. O movimento não deu certo. Então perceba, nós estamos trabalhando dentro do período colonial. O que é que nós vimos na videoaula de hoje? Os movimentos nativistas. Movimentos nativistas, lembrando, eram locais, não tendo, portanto, influência em toda a colônia. Visava melhorar o lugar. Aí você viu, teve um movimento nativista em Vila Rica, Minas Gerais. Olinda e Recife. No Maranhão, com a revolta dos irmãos Beckman. Então perceba que eles são locais em cada região. Não se espalha por toda a colônia. Principal característica, não eram separatistas. Não eram separatistas. É importante, nesse momento, a gente viver um dia de cada vez. É importante você levantar a cabeça, seguir em frente, manter seu ritmo de estudo, acreditar em você. Deixar o ambiente familiar mais tranquilo, sem atritos. A partir do momento que você mantém seu ritmo de estudo, você tranquiliza a sua família, que você mostra que você está seguindo em frente, que você está focado. Ajuda bastante passar esse momento de isolamento social. Utilize o máximo suas redes pela internet para que você obtenha informações tanto de caráter da pandemia quanto do estudo para que você se aprofunde ao máximo possível. Lembre-se que cada videoaula dessa você passa para o caderno, faça o esquema. Utilize todo o livro que você tiver em casa que puder estudar sobre a história do Brasil. Leia e faça o resumo. Sublinhe, jogue no seu caderno o que você achar que é importante. Mantenha o foco, mantenha a alegria. Vamos seguindo em frente. Aqui em casa nós estamos fazendo a mesma coisa, mantendo a rotina de trabalho, gravando as videoaulas, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance. Lembrando, sem medo, mas com prudência e inteligência. Na próxima videoaula nós vamos ver o século XVIII. Vamos trabalhar o iluminismo. E, consequentemente, vamos trabalhar o outro grupo de revoltas, as chamadas revoltas separatistas. Então, lembrando, período colonial, quantos grandes grupos de revolta? 2. As revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Até a nossa próxima videoaula. Eu espero que você esteja com vontade, energia, seguindo em frente, seguindo seus estudos. Confiante, vivendo um dia de cada vez. E que a gente possa sair, todos nós, parentes, conhecidos, familiares, todos nós saímos ilesos e com saúde. Até a próxima, com disposição. Até a próxima videoaula. Sucesso!